Olá, meu nome é Everton Saulo. Eu quero iniciar contando uma metáfora para vocês. A águia, ela constrói seu ninho no ponto mais alto de um monte, de um pico. E logo após o ninho dessa mãe águia, existe um grande abismo. Existe um presente que a mãe águia dá para o seu filhote, é chamado de o empurrão. É o dia que ela lança seu filhote de despenhadeiro abaixo para tentar voar. A teoria do voo, vocês vão ver que ela é muito simples, mas a prática de voar requer muita coragem e comprometimento de cada um de vocês. Chega o grande dia, o dia em que a mãe águia começa a empurrar seu filhote para a beirada do ninho e com medo ele coloca seu irmão na frente. Sempre antes de um grande salto, existe um medo. Se este medo te impede de dar um salto, esse medo é um medo ruim. Ele te limitou de algo. Mas se este medo te deixa mais alerta para dar um excelente salto, este medo é um medo bom. Então nem todos os estados emocionais negativos são tão ruins assim. A mãe águia, ela empurra seu filhote despenhadeira abaixo, onde somente suas asas e o ar pode salvá-lo. E naquele desespero, colocando em prática tudo que aprendeu durante toda a sua vida, antes de tocar no chão ele voa. E assim, filhote por filhote, todos eles voam. Vocês nunca vão ver um relato na história de uma mãe águia que empurrou seu filhote e ele morreu. Vocês nunca vão ver isso, porque eles foram muito bem treinados pela sua mãe águia. Então, cada um de vocês que estão assistindo esse vídeo aqui, que vieram empurrados por uma mãe águia ou que vieram de livre e espontânea vontade, sejam todos vocês muito bem-vindos. Vocês estão no lugar certo, no momento certo para mudar a sua vida. A programação neurolinguística é uma ciência que trabalha mudança de vida, mudança de carreira profissional, mudança de estilo pessoal, onde nós podemos implantar em você um nível de excelência, um programa de excelência, e você pode alçar altos voos. A PNL, ou Programação Neurolinguística, é uma ciência que iniciou na década de 70, 1972, dois americanos, Richard Bandler e John Grinder. Esses dois, na Universidade de Santa Cruz, na Califórnia, Estados Unidos, começou então a fazer algumas filmagens, um workshop local naquela faculdade, filmando dois terapeutas, Virginia Satir, que é psicologia familiar, e Fritz Perls, o pai da Gestalt. Logo, a PNL percebe-se que veio da psicologia. Lembre-se disso. Ali, o Richard Bandler, ele filmando alguns workshops, o que ele fez? Ele chamou o seu professor, o professor John Grinder, e falou assim: professor, você que é professor de linguística e você estuda muito essa parte de comportamento humano, nós poderíamos fazer uma parceria. Eu tenho alguns vídeos, algum material de dois terapeutas, Virginia Satir e Fritz Perls, onde esses dois ficam ali disputando para ver quem cura mais rápido as pessoas, quem consegue tirar uma fobia mais rápido, trabalhar uma ansiedade, um nervosismo, consegue fazer isso em menor tempo. E nessa curiosidade, o professor Grinder uniu-se ao seu aluno, o Richard Bandler, e assim começaram a estudar o que essas pessoas que conseguem um nível tão alto de excelência, capazes de curar, ajudar alguém a se curar em tão pouco tempo, sendo que outros profissionais do mercado levam-se 6 meses, 1 ano para poder ter o mesmo resultado. Como que essas pessoas, esses terapeutas pensam? O que eles fazem? Então, o Richard Bandler, que é uma coisa bem interessante, bem curiosa, ele começa então a imitar aquele Fritz Perls, aquele terapeuta, deixando a barba crescer, caminhando igual a ele, fumando um charuto cubano, se espelhando totalmente na imagem do Fritz Perls. E com o passar do tempo com seus estudos, ele percebeu que não era o charuto, não era o encurvar, não era a barba que fazia aqueles resultados, que alcançavam aquelas mudanças. Eram exatamente algumas técnicas e ferramentas que a partir daí foram modeladas e iniciando a programação neurolinguística. Ferramentas capazes de serem duplicadas, onde tudo que Fritz Perls fazia, eles começaram a fazer igual e atingiram o mesmo resultado daqueles terapeutas. Então começou uma grande revolução na década de 70. Logo após a modelagem, juntamente, paralelo a essa modelagem de Fritz Perls e Virginia Satir, os dois americanos começaram então a estudar o Milton Erickson, o maior hipnólogo de todos os tempos. Como que Milton Erickson conseguia curar fobias, tirar traumas de pessoas
em tão pouco tempo, em apenas uma sessão, e da mesma forma outros terapeutas não conseguiam isso. A partir desse momento, Richard Bandler e John Grinder começaram a estudar diversos profissionais em todo o mundo. Quem é o melhor vendedor, o melhor professor, o melhor palestrante, o melhor advogado, quem são as pessoas de melhor influência, como que essas pessoas pensam, como que elas se comportam, qual é a pessoa mais criativa do mundo, qual é o melhor músico do mundo. E assim começaram a modelar Walt Disney, Mozart, e essas figuras conseguiram trazer para a gente ferramentas duplicáveis, em que você pode aplicar na sua vida pessoal, na sua carreira profissional e atingir altos níveis de excelência. Assim surge a programação neurolinguística. Existem vários livros que é bem interessante para você estudar e você ler. A Estrutura da Magia, Sapos em Príncipes, são best-sellers da programação neurolinguística, onde a primeira técnica que esses dois americanos criaram é chamada de metamodelo de linguagem. Quando se fala de metacompetente, é uma pessoa que vai além da competência. Quando se fala de metamodelo de linguagem, é uma linguagem que vai além da linguagem natural. Nada mais, nada menos que perguntas bem elaboradas. Todos nós, ao absorvermos uma informação, essa informação entra pelos nossos sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato. Quando essa informação entra em nossa mente, ela cria uma imagem, ela cria um significado. Só que ela não entra 100%. Então existe um pressuposto da programação neurolinguística que fala que o mapa não é o território. O que é isso? Se eu pego o mapa da sua cidade e começo a sentar com você perguntando alguns detalhes, qual é a cor dessa casa, quantos carros existem nessa rua, quantas pessoas moram aqui, você não vai saber responder, porque naquele mapa é apenas uma representação da realidade. Igual nossa mente é uma representação da realidade. Por isso falamos de mapas mentais, onde representam o que você enxergou, o que você viu, o que você desenhou durante toda a sua história de vida, relacionando com amigos, familiares, no seu ambiente de trabalho, nos seus esportes, no dia a dia. E essas experiências, essas crenças que foram trazidas, ensinadas a você, criou então o seu mapa mental. Criou tudo que você aprendeu e que você é. Logo, você é fruto de toda a sua história de vida. Se você tem excelência em alguma área da sua vida, se você é um bom vendedor, um bom palestrante, um bom líder, um bom atleta, é porque as pessoas te ensinaram a estratégia certa de conseguir fazer isso. Criaram, mostraram para você o caminho certo. Outras pessoas que não têm o mesmo resultado que o seu, ele às vezes não foi ensinado, não foi mostrado. Mas se nós pegarmos essa pessoa e conseguirmos ensinar para ela, colocá-la com a vontade de aplicar tudo que a PNL sabe, tudo que a PNL criou, as mesmas estratégias que aquele bom vendedor usa, aquela pessoa vai ter o mesmo resultado. Logo, a PNL é como se você tivesse um software que você colocasse na mente daquela pessoa para poder ela ter um bom desempenho, ela ter mais plataformas, ela ter mais funções do que ela teria anteriormente. Algumas mentes, elas já possuem um software, já possuem uma memória, ela já possui um aplicativo, só que às vezes muito fraco e tão fraco que você precisa desinstalar, apagar aquela informação, aquele aplicativo da mente da pessoa e instalar um aplicativo mais avançado. É como se pegasse no próprio computador aquele aplicativo que não é mais funcional, não se usa mais, desinstalasse ele e colocasse um aplicativo 2016, 2017, 2018, um aplicativo mais avançado, mais moderno. Logo, algumas pessoas têm algumas habilidades naturais nela e essas habilidades só precisa dar uma atualizada. Por isso que eu falo muito de programação, de programa, porque o Richard Bandler, ele era programador, ele era matemático e gostava muito de fazer freelances lá na Universidade Santa Cruz, na Califórnia. A PNL é uma ciência que trabalha mente humana, que trabalha comunicação avançada, tanto comunicar com outra pessoa, tanto comunicar com você. Então, a primeira reação que as pessoas têm é: como eu posso orientar um ser humano para ter um resultado? Você não consegue se comunicar? O resultado da sua comunicação é a resposta que você obtém da pessoa.
Se você quer avaliar se você é um bom comunicador, você observe o que as pessoas falam de você, como que elas respondem à sua pergunta. Por exemplo, se você chega para uma pessoa e fala assim, você conhece São João? Ela, Saulo, eu conheço vários santos, São João, São Mateus. Não, eu estou falando da cidade de São João. Ah, tá, a cidade. Na minha primeira tentativa de comunicação, a resposta que eu obtive foi de um santo. Logo, mesmo tentando comunicar uma cidade, o significado da minha comunicação é a resposta que eu tenho. Para você ser um bom comunicador, primeiro, você tem que compreender o feedback, a retroalimentação, quais são as respostas que as pessoas trazem para você, aceitar o erro da comunicação, mudar a estratégia e comunicar de maneira diferente para você ter um resultado diferente. Tudo isso são pressupostos da programação neurolinguística, que é muito funcional você aplicar no dia a dia no seu trabalho. Mas vamos lá, vamos conhecer algumas técnicas para você aplicar no seu dia a dia, técnicas que são tão funcionais que você pode desenvolver tanto o seu lado pessoal quanto profissional. Assista nosso próximo vídeo e conheça um pouco mais sobre a neurolinguística.